Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 56 do livro do profeta Isaías. Com o capítulo 56 a gente inicia a terceira parte do livro do profeta Isaías. Isso é, nós começamos o terceiro Isaías. Vamos relembrar. Nós tivemos, o livro do profeta Isaías é dividido em três partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 39, que nós chamamos de primeiro Isaías. É o período de atividade do profeta, quando o profeta está vivo, no tempo do rei Acais e do rei Ezequias. A segunda parte do livro do profeta Isaías vai do capítulo 40 ao 55. É o período do exílio, um período em que, obviamente, o profeta não está mais vivo, mas nós temos a escola de Isaías que continua com todo o seu profetismo. Imagine você, o povo está no exílio e ele é animado justamente pelos oráculos e por aquilo que o povo espera da libertação, até que surge o grande rei Ciro, que liberta o povo e permite que o povo volte para Jerusalém, volte do exílio, volta para sua casa. Muito bem, agora nós começamos a terceira parte do livro do profeta Isaías, chamado terceiro Isaías, que vai do capítulo 56 ao 66. É o período pós-exílio, O povo volta para Jerusalém, há a reconstrução de Jerusalém, há a reconstrução do templo, e é nesse contexto que acontece toda essa terceira parte do livro do profeta Isaías, tá bom? Vamos lá, então vai ser um momento muito interessante que nós passamos por esses três períodos interessantes, passamos pelo período pré-exílio, pelo exílio e agora pós-exílio da Babilônia, tá bom? Dá um like no vídeo e isso, faz o seguinte, compartilha esse vídeo, convide mais pessoas que você conhece aí para a gente ler a Bíblia juntos. Eu quero lembrar você, se você estiver fazendo pela primeira vez comigo esse momento, você pode fazer o seguinte, comece a ler a Bíblia lá do comecinho comigo. Como é que nós vamos fazer? Você tem o seguinte, você vai lá e procura na playlist aqui, ó, tá bom? Na playlist, e começa lá pelo livro do Gênesis, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para você que eu queria lembrar, queria agradecer. Olha, eu faço esse trabalho justamente da leitura da Bíblia, a explicação, o aprofundamento teológico, exegético e hermenêutico, e eu faço isso como uma missão e todo esse trabalho é totalmente gratuito. Não precisa de você pagar para se inscrever, não precisa de você pagar nada disso. Só que tem muita gente no Brasil afora que acaba colaborando com o canal. Manda aí uma contribuição para que o canal continue. Então eu quero agradecer você, né? Mesmo sem ser obrigatório, que haja pagamento, muitas pessoas generosas ajudam todo mês com o canal. Então, e muitas outras pessoas me perguntam, como que eu faço para ajudar e tal? Olha, se você quiser ajudar, mesmo não sendo necessário, e mesmo não sendo obrigatório, se você quiser ajudar, você faz o seguinte, você tem aqui embaixo, está escrito valeu, aqui ó, aqui mesmo, você arrasta o vídeo para cá, está escrito valeu, clica ali no valeu e você pode contribuir com aquilo que você quiser para a manutenção do canal. Tem gente que prefere contribuir com Pix, então tem esse Pix aqui, se quiser contribuir com Pix, pode contribuir também. Eu agradeço muito porque tem muita gente muito generosa que acha que deve contribuir porque se beneficia de todo esse trabalho. Muito obrigado pela sua generosidade, obrigado por você realmente perceber o valor em todo esse trabalho e contribuir. Muito obrigado por isso, tá bom? Tá certo? Vamos lá, gente, ó, vamos lá. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos então ler o capítulo 56, que nós iniciamos agora a terceira parte do livro do profeta Isaías. Eis o que diz o Senhor, respeitai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação não tarda a chegar e minha justiça a revelar-se. Feliz do homem que assim se comporta e o filho do homem que se atém a isso, que observa o sábado sem profaná-lo e se abstém de toda a má ação. Que o estrangeiro que deseja afeiçoar-se no Senhor não diga, certamente o Senhor vai excluir-me do seu povo. Que o eunuco não diga, sou apenas um lenho seco, porque eis o que diz o Senhor,
aos eunucos que observarem meus sábados, que escolherem o que me é agradável e se afeiçoarem à minha aliança, eu darei na minha casa e dentro de minhas muralhas um monumento e um nome de mais valor que filhos e filhas. Eu lhes darei um nome que jamais perecerá. Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor para servi-lo e amar seu nome, para serem seus servos, se observarem o sábado sem profaná-lo e se afeiçoarem à minha aliança, eu os conduzirei ao meu nome santo e os cumularei de alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar, pois minha casa se chamará casa de oração para todos os povos. Oráculo do Senhor Deus, que reúne os exilados de Israel. Eu lhes agregarei ainda outros, junto aos seus já reunidos. Animais dos campos, vinde todos apacentar-vos, como também os animais da floresta. Meus guardas estão todos cegos e nada veem, e não veem nada. São cães mudos, incapazes de latir, sonham estirados, gostam de cochilar. São cães vorazes e insaciáveis, são pastores que nada observam, cada qual segue seu caminho em busca de seu interesse. Vinde, vou buscar o vinho, com licores nos embriagaremos. Amanhã, como hoje, haverá uma enorme bebedeira. Vamos lá, vamos entender o contexto desse capítulo 56. Atenção. Lembra uma coisa. Quando o povo de Deus foi levado para o exílio da Babilônia, principalmente foram levados os príncipes, as famílias ricas, as pessoas de nome, as pessoas que realmente tinham uma certa posição social, foi tudo levado para o exílio. Foi deixado lá em Jerusalém e deixado lá em Judá os mais pobres, os servos, e você vê um pouco de pessoa, um pouco dos servos, um pouco dos escravos e tal. Vamos entender a situação. Ora, o templo tinha sido destruído, ou seja, a religião, o centro religioso tinha sido abalado. O povo, os governantes, os príncipes, os principais, o pessoal de mais alta estatura social, estava tudo no exílio. Tudo bem. Então, você imagina Jerusalém cheio de gente que de repente não é de Jerusalém, estrangeiros, né? Pessoas que passavam por lá, tudo vivendo ali naquela situação. Presta atenção, presta atenção. Quando o povo volta, o povo de Jerusalém volta, o povo de Judá volta do exílio da Babilônia, encontra e se depara com todo aquele pessoal que está ali. Então o que nós temos? Nós temos agora uma nova configuração social na cidade de Jerusalém e em Judá. Antes a gente tinha bastante definido somente os israelitas, somente os judeus, tínhamos alguma influência de alguns estrangeiros, mas agora não. Passou-se muito tempo no exílio, aquela terra, aquela cidade, aquele povo teve ali influência de outros povos, você tinha estrangeiros vivendo naquela terra, você tinha pessoas de outras localidades, de outras culturas convivendo naquela terra. Tudo bem, você volta do exílio, se depara com esse pessoal, você vai fazer o quê? Ah, são todos pecadores, são todos... Não. E é nesse contexto que o livro do profeta Isaías traz uma coisa muito bonita e inédita, trazendo aqui para a gente, trazendo a noção de que agora, todos podem ser admitidos, na fé e na religião. Opa, mas antigamente era só os judeus. Opa, mas antigamente era só os israelitas. Era o povo de Deus era só quem nascia dessa raça.
Não, agora o livro do profeta Isaías traz uma novidade. Por quê? Porque surge agora a questão da admissão dos estrangeiros, né? Da decisão dos estrangeiros. E os estrangeiros que estão aqui? E os estrangeiros que passam aqui? E os estrangeiros que vieram morar aqui? Agora nós temos uma decisão categórica em favor de todos, sem distinção. Opa, gente, isso aqui é uma novidade, viu? Uma novidade. Todos são admitidos ao templo. Todos são admitidos ao sacrifício, ao culto. Não importa se seja estrangeiro, não importa se seja eunuco, porque aqui é apresentado também o eunuco, né? Os eunucos, né? Você sabe que os eunucos eram uma classe que era tirada, excluída do culto, excluída do sacerdócio. Por quê? Porque eles não podiam gerar filhos, né? Não podiam gerar filhos. E a pior coisa para um homem e para uma mulher é não poder gerar filhos. E aqui fala, não, há coisas mais importantes, até mais bonitas do que se produzir filhos aqui, né? É produzir os frutos ali diante do Senhor. Agora veja só que coisa, isso é algo muito importante, é muito importante, porque o livro do profeta Isaías vem trazer para a gente uma mudança radical no pensamento. Uma mudança radical no pensamento. O que está acontecendo? O livro do profeta Isaías situa-se nos anos que seguem ao exílio, ou seja, depois do pessoal ter voltado do exílio. Eu chego em Jerusalém, tem um monte de estrangeiro, tem um monte de gente vivendo naquela cidade, e o que eu vou fazer? Vou expulsá-los de lá? Claro que não. Então surge a questão de admitir todos os estrangeiros para o culto, para que eles possam participar da mesma forma que qualquer israelita. E aqui existe uma coisa interessante, qualquer um, atenção, qualquer um pode entrar na aliança se observar as prescrições morais e religiosas. Então não importa, você é judeu de nascimento? Não. Mas se você observar as práticas morais e religiosas, está tudo bem. Tudo bem. Isso foi considerado por alguns como um escândalo. Inclusive o profeta Ezequiel condena isso. O profeta Ezequiel não acha isso certo, não. Aqui no livro do profeta Isaías é uma mudança muito radical. Não, venham todos para o templo. O templo, olha que interessante, será chamado de casa de oração para todos. Casa de oração para todos. Pois minha casa chamará casa de oração para todos os povos. Antigamente era só para os judeus. Antigamente era só para os israelitas. Agora não. Agora não. Se você observar a aliança, se você observar as prescrições morais e religiosas, está tudo bem. Tudo bem. Então, aqui há algo muito interessante, porque antes a salvação, a vida religiosa, que era a noção de povo de Deus, que era limitada somente àqueles que nasciam como judeus, isso agora acabou. Povo de Deus é todo aquele que quer assumir a palavra de Deus, os seus princípios morais e religiosos e pode assumir. É o que nós temos muito claro no cristianismo. Quem é que faz parte do povo de Deus? Aquele que assume Jesus como Deus e Salvador. Independente se é de um povo, se é de uma raça, se é de qualquer lugar. Não, eu faço parte do povo de Deus a partir do momento que eu assumo Jesus como meu Salvador. Olha que interessante. Não está ligado à raça, não está ligado à questão de etnia, nada disso, tá bom? Vamos lá, que é importante a gente lembrar aqui o seguinte. Vamos lá, tem coisas que eu quero lembrar aqui para você. Primeiro, o versículo 4 fala sobre a questão dos eunucos. Isso é muito importante. Porque eis o que diz o Senhor,
aos eunucos que observarem meus sábados, que escolherem o que me é agradável e se afeiçoarem à minha aliança, eu darei na minha casa e dentro das muralhas um monumento e um nome de mais valor que filhos e filhas. Eu lhes darei um nome que jamais perecerá. Gente, isso aqui é uma coisa tão nova, por quê? Porque antes os eunucos eram excluídos do culto. Está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2. Os eunucos não podem participar do culto. Por quê? Porque eles têm os testículos esmagados. Não podem. Então eles não podem. E eles também não podem ser chamados ao sacerdócio. Está lá em Levíticos capítulo 21, 20. Por quê? Porque tem os testículos esmagados e não pode gerar filho. E se eles não podem gerar filho, eles estão deixados de lado. Não podia participar do culto e não podia participar também do sacerdócio. Agora isso muda, porque fala assim, olha, os eunucos, se os eunucos observarem os sábados, as festas e tal, ou seja, se eles assumirem as prescrições religiosas e tal, tá tudo bem. E eu vou dar para eles um nome, um monumento muito mais de valor do que filhos e filhas. Eles não podem gerar filhos, mas eu vou dar para eles algo muito maior do que filhos e filhas. Olha que mudança interessante, né? Olha que interessante. E aí vem no versículo 6, olha que você vê que interessante. Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor para servi-lo e amar seu nome, para serem seus servos, se observarem os sábados sem profaná-lo e se afeiçoarem à minha aliança, eu os conduzirei ao Monte Santo e os cumularei de alegria na minha casa de oração. Olha que beleza, gente! O versículo 6 aqui fala, aqui trata não só dos estrangeiros residentes, preste atenção, está escutando? Aqui trata não só dos estrangeiros residentes, como também dos estrangeiros de passagem. De passagem, Então, esses estrangeiros de passagem eram evitados a todo custo. Não gozavam do direito algum, não tinham direito algum. Eram excluídos do culto e até explorados. Meu filho. Olha aqui. Então, tinha os estrangeiros que já moravam há muito tempo, mas tinha os estrangeiros que passavam temporadas ali. Esse pessoal que passava temporada, que eram os residentes de passagem, esse pessoal não podia participar de culto, não podia participar de nada, eram excluídos da sociedade e eram até explorados. Aqui, o texto anuncia uma mudança muito séria, muito séria. Aqui o texto, e como eu disse, isso é uma novidade, porque o profeta Ezequiel proibia o estrangeiro de acessar o templo. Está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 7, ele proíbe o estrangeiro de acessar o templo. Aqui não, aqui está dizendo pelo contrário, todo estrangeiro, aquele que já mora lá, o residente de passagem, aquele que está passando, ele pode, se observar os mandamentos, as prescrições morais e religiosas, ele pode sim, ele pode fazer parte dos holocaustos. Olha aqui, aqui, acumularei de alegria na minha casa de oração, seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar. Olha aí, os estrangeiros agora podem oferecer sacrifícios e holocaustos e serão aceitos por Deus. Olha a mudança que acontece, olha que bonito. E, olha que interessante, como eu havia falado para você, a minha casa será chamada casa de oração para todos, ainda aqui no versículo 7, pois minha casa se chamará casa de oração para todos os povos, ou seja, para todos. Gente, pós-exílio, mudança do paradigma, mudança radical da maneira com que os estrangeiros são vistos. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque esta é a maneira com que, lá na frente, quando o Messias vier para nos salvar, é assim que ele vai nos tratar. A salvação operada por Deus
não é feita somente para um povo, para uma raça, mas a salvação de Deus é universal para todos. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vitit eleo de tribiuda radix Davide. Aleluia.